Considerando a cor da minha barba, acho que faz uns 12 anos que eu não subo nenhum vídeo pro canal. Então, pessoal, tem tanta coisa importante para falar que está acontecendo por aí, dentro dessa nossa proposta do canal História Recente, de lidar com os assuntos que são atuais e a sua relação com o passado recente, ou mesmo com o passado mais remoto, mas a gente acaba tendo que voltar de novo a esse assunto do professor de História, da doutrinação e etc., porque as coisas vão acontecendo, né? Essa semana, por exemplo, a Gazeta do Povo publicou um artigo, uma reportagem, na verdade, sobre o tema da ideologia em relação aos professores, e foi uma matéria da qual, de certa forma, eu participei na condição de entrevistado. Então a matéria está aí com o link na descrição. Quem entrou em contato comigo foi o repórter, né, que montou esse material. Ele também entrou em contato com a Caroline Passivit, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com outras pessoas, e principalmente baseado em alguns artigos que eu e a Caroline publicamos aí há alguns anos atrás. Os links também estão aqui embaixo na descrição. Quando o repórter entrou em contato comigo, se chama Rodrigo, eu escrevi para ele, falei: olha, Rodrigo, eu tenho uma certa, vamos dizer assim, relutância em relação à Gazeta do Povo. Já explico por quê. E veja o que você consegue fazer. Eu acho melhor eu fazer essa entrevista. Eu acredito, né, que o historiador, o pesquisador, ele tem que sair, atravessar o muro da universidade, furar a bolha, não pode ficar se escondendo dentro das suas pesquisas, como se ele fosse um ser que tivesse uma torre de marfim. Mas a minha preocupação é, pelo que a Gazeta já aprontou, que houvesse aí algum tipo de distorção em relação àquilo que a gente vai dizer. Então eu pedi, eu peço que você seja o mais justo possível, não peço que você seja imparcial, porque a gente sabe que esse tipo de coisa, né, essa neutralidade é uma coisa que filosoficamente até não é praticável, não é possível para a gente fazer, mas que você faça uma apropriação justa. Então aí eu vou colocar na tela como foi, né, que a Gazeta fez. Então eu avalio que o Rodrigo até fez um trabalho muito bom, tratou a gente com muito respeito, com dignidade, escreveu uma matéria muito boa, mas vocês sabem que, né, é o editor que vai decidir como é que isso vai chegar. Então tá aí na tela, vou colocar para vocês como é que ficou a cara dessa matéria da Gazeta do Povo. Então você vê ali, estudo, 85% dos professores de História são de esquerda. E uma figura, né, aí do Che Guevara. Ou seja, para quem só lê manchete, para quem só olha as figurinhas, né, na leitura, que infelizmente é uma parte muito grande da nossa população, já passou o recado aí: olha, o professor é de esquerda, portanto ele está desqualificado de alguma maneira. Isso já está colocado aí, ele é a favor do Che Guevara, a favor do Fidel, de Cuba, da União Soviética, e 60 bilhões de mortos, né? Algumas pessoas vêm falando aí que a esquerda matou 60 bilhões de pessoas e não sei lá o quê. Então, né, tudo isso aí já fica, vamos dizer assim, trazido pela forma pela qual a Gazeta, né, não necessariamente o repórter, mas a Gazeta resolveu colocar a manchete que ela faz e a figura que ela coloca, que acaba fazendo aí uma grande distorção. Bom, por que eu fiquei preocupado com a Gazeta? Bom, porque a Gazeta já zerou comigo, né, na minha opinião, quando criou uma coisinha chamada Monitor da Doutrinação. O que era isso? Era um site que eles colocaram ali, né, um link, um serviço que eles colocaram ali da própria página da Gazeta, no qual era para você denunciar professores que estivessem fazendo doutrinação. Então, imediatamente eu me lembrei lá da época do Stalin, da União Soviética, em que ele dizia: olha, filhos, denunciem os seus pais porque se eles fizerem aí qualquer tipo de consideração ou de propaganda, de cochicho anticomunista, anti-Stalin, etc. Dá para a gente lembrar também da época da Alemanha nazista, em que se pedia para os estudantes: olha, denuncie o seu professor se ele for judeu. Então,
Essa manchete que a Gazeta coloca, eu acho que ela, primeiro, está equivocada, segundo, ela acaba sendo muito infeliz. E aí quem não lê a matéria perde a oportunidade de entender o que está acontecendo. Por isso, né, fica aí a dica. Leia a matéria. Não faça como grande parte das pessoas que comentaram aí, que elas comentaram e repetiram, né, os discursinhos prontos ali, os chavões do Conde Olaf, né, do Conde Olaf do Império do Brasil, que agora aquele nosso amigo lá, o Conde Boca Suja, né, a gente sabe que ele tem aí uma grande quantidade de seguidores, e ele fala, o céu é amarelo, e o pessoal está falando, o céu é amarelo, o céu é amarelo, o céu é amarelo. Daí ele fala, o inferno é de gelo, daí o pessoal está dizendo, o inferno é de gelo, o inferno é de gelo. Então, vem os papagaios ali do Conde Olaf Boca Suja que não leem e já vão, né? Não li, não gostei, já estou escrevendo aí o que veio à minha mente no primeiro momento nos comentários. Com esse monitor da doutrinação, que é um treco aí absolutamente antidemocrático, uma coisa assim que primeiro você vai ser acusado, depois vão avaliar se você realmente foi doutrinador, para daí você poder se defender, quer dizer, é a completa inversão dos direitos civis, da presunção de inocência, de qualquer coisa, né? A gente começou um movimento, eu posso dizer que foi uma das pessoas que ajudou a iniciar esse movimento de todo professor se autodenunciar no monitor da doutrinação, dizendo exatamente o que faz no seu trabalho, que pode ser considerado, né, por pessoas aí que têm uma mentalidade pré-moderna, monarquista, fundamentalista. Para essas pessoas, o trabalho que a gente faz de dizer, por exemplo, falar da evolução das espécies, dizer que a Terra é redonda, dizer que a Terra gira em torno do Sol, né, dizer que o homem não se determina a si próprio, mas existe um processo do inconsciente, etc, etc. Para eles isso é tudo heresia, isso é tudo doutrinação, tudo tem que queimar no inferno, tem que botar esse livro para fazer uma grande fogueira, que nem lá na época da Alemanha nazista, né? Então a gente mesmo já adiantou e já se autodenunciou para esse monitor da doutrinação, de modo que alguém aí ali de um pouco mais de luzes, né, um pouco mais de letras dentro aí da redação, acabou percebendo o tamanho do problema, né, o tamanho da besteira, até o tamanho da traição aos próprios ideais liberais e até conservadores mesmo, que a própria Gazeta acabou aderindo ou faz parte aí da sua linha política, não vou nem dizer linha editorial. Então aí a gente já tinha, né, uma restrição com a Gazeta e ficou um pouco por aí. Menos mal que a Gazeta tirou do ar esse monitor da doutrinação após alguém lá dentro perceber o tamanho do problema, né, que estavam criando para a sua própria imagem. Então, isso é um pouco histórico de como que a gente chega nessa situação da gente ficar preocupado de dar uma entrevista para um jornal e ficar com medo que eles distorçam o que a gente falou. Então, né, felizmente o repórter fez uma matéria boa, não disse tudo, minha intenção é complementar algumas coisas, até porque ele não tem obrigação de dizer tudo, ele até, eu acho muito legal, agradeço muito o Rodrigo, porque ele deu visibilidade para essa pesquisa, e agora quem tiver interesse, quem tiver seriedade, quem tiver afim aí de uma discussão, de um debate de ideias diferentes, né, mais um debate franco, um debate honesto e verdadeiro, tem aí a possibilidade de ler os materiais. Eu vou complementar aqui os links, né, para os artigos em que estão publicadas essa pesquisa, eu vou colocar de novo aqui embaixo na descrição, vocês podem descer ali para verificar, para acessar esses artigos, para olhar as coisas com mais detalhe e também complementar algumas ideias que faltaram. Mas quando você coloca aí, só para terminar de comentar esse aspecto inicial dos 85% dos professores de história são de esquerda, isso é na visão deles, né, e no Brasil, as pessoas que já vieram com os dois pés no peito ali nos comentários, né, assim, tá vendo, por isso que o Brasil não vai para frente, e por isso que ninguém gosta de professor, e não sei lá o que, não sei das quantas, a gente sente bastante, né, a vontade de fazer uma pergunta: qual é o problema de ser de esquerda? Qual é o problema de ser de direita? Qual é o problema de ser de centro? Quer dizer, quando eu digo 85% dos professores de história são de esquerda, isso, né, qual é? Não pode? Está proibido ser de esquerda? Está lá na Constituição. Pessoas de esquerda não podem ser professores. Né? Tem que tirar atestado ideológico porque a pessoa não é de esquerda. Não, gente, isso é uma ditadura. Na ditadura, você tinha que ter um atestado de antecedentes ideológicos para poder dar aula de história. Ditaduras não gostam de professores de história, não gostam de professores de ciências humanas, não gostam de professores de filosofia e de sociologia.
É interessante a gente levar isso em consideração, a gente entender isso. Então, quando você começa a ter uma caçada, né, uma temporada de caça aberta aos professores de história, dá para a gente começar a ter aí alguma desconfiança de que para onde que a gente está andando. Então, primeiro ponto, ser de esquerda não é defeito, não é problema. A gente vai até dizer mais um pouquinho e, vamos dizer assim, esclarecer um pouco mais isso. Não é exatamente isso, não é que 85% dos professores de história são de esquerda. A coisa é um pouco mais complicada do que isso. Mas se fosse exatamente isso, primeira coisa, não tem problema. Você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, você pode ser... O que você não pode ser fundamentalista, radical, terrorista, né, extremista. Eu acho que aí tudo bem, aí eu entendo. Não dá para entender alguém que é formado em história que seja alguém que é fundamentalista. Não dá para entender que alguém de história é extremista. Acho que a formação humanística, a formação histórica que você recebe numa faculdade não permite esse tipo de coisa. Agora, ela permite, eu diria assim, ela até facilita que você tenha um pensamento progressista. Eu vou problematizar ao longo desse vídeo um pouco melhor o que é esse tal de os professores de história são de esquerda. Mas, voltando a esse ponto, os professores de história são de esquerda e isso é um problema para muita gente que comentou aí. Olha, tem uma galerinha mais afoita que está querendo transformar a situação de ser de esquerda no Brasil hoje como alguma coisa que é muito parecida com ser judeu na época da Alemanha dos anos 30. Tem até um pessoal que já está preparando o forninho. Vamos tomar cuidado com isso, vamos tomar cuidado com essa radicalização, com esse extremismo, que tem gente que já está preparando o forninho, gente. Vamos lá, vamos com calma, né? Mãe, o forninho caiu! A Giovana se pendurou ali no forninho e caiu. Não entendi. O forninho caiu. Gente, desculpa. Corta! Rapaz, tempo bom é quando chegava, né, o dia do professor, o pessoal vinha homenagear, muito obrigado professor, por você se dedicar a essa carreira, que você ganha pouco, você não é bem reconhecido, mesmo assim você luta o tempo todo, né, pela educação, etc. Hoje, se bobear, no dia do professor, 15 de outubro, você abre a janela e vê um sapato voando na tua direção, né? Bom, em primeiro lugar, o que está errado, né? Estou falando que tem aí coisa errada na manchete e tal. O que está errado nessa manchete? O estudo não diz que 85% dos professores de história são de esquerda. O estudo diz que 85% mais ou menos dos professores de história no Brasil, em 2012 e 2013, declararam votar em candidatos e partidos de centro-esquerda e de esquerda. Primeira coisa, votar em candidatos. Então não quer dizer que especificamente a pessoa tenha uma orientação sempre de esquerda. Segundo, o que é essa definição de esquerda? Eu vou voltar um pouco a esse ponto, né? Eu posso votar na esquerda por vários motivos. E esquerda pode significar várias coisas diferentes. A gente não pode resumir tudo, né? Reduzir tudo a uma coisa muito pequena, muito específica. Geralmente reduzir ser de esquerda a uma coisa que eu quero atribuir à esquerda, né, para poder combater, para poder discutir. Então isso aí é aquela falácia do espantalho. Você fala assim, o que é alguém de esquerda? Alguém de esquerda é alguém que defende o assassinato em massa de 60 bilhões de pessoas, né, como a China, a União Soviética, Cuba, etc. já mataram aí 60 bilhões de pessoas. Parece que isso é mais ou menos 10 vezes, né, um pouco menos que 10 vezes a população da Terra hoje, né, mas enfim, sei lá, o pessoal aí, né, eu sou bom de história, às vezes não sei fazer conta de matemática, né? Às vezes não sou só eu, né, que não sei fazer conta, mas tudo bem. Uma pergunta interessante é, as faculdades de história transformam as pessoas em pessoas de esquerda? Né? Não dá para a gente dizer. A gente não tem um estudo fazendo essa análise. Eu vou dizer por que eu acho que a faculdade de História faz com que pessoas que façam História tendam a ter uma postura aí mais progressista, que acaba se identificando com candidatos e partidos de esquerda. O curso de História, ele trabalha em cima de uma formação humanística.
alguém que estuda história não vai ter uma postura pré-moderna, teocêntrica, supersticiosa, mas pelo contrário, ele vai se valer de valores, né, de ideias que estão na base do surgimento da história como disciplina, aí no final do século XVIII e ao longo do século XIX, que estão vinculados ao iluminismo, que é o quê? Racionalidade, método científico, antropocentrismo, uma postura de crença na humanidade, até uma certa crença no progresso como o caminho mais efetivo, né, o caminho mais natural da humanidade. Então esses são alguns valores, logicamente, que a gente vai discutir, vai pensar criticamente tudo isso, principalmente depois dos anos 40, 50 do século XX, em que se vai começar a fazer uma série de discussões que a gente chama de pós-modernismo. Mas a marca de surgimento da história é uma marca moderna, é uma marca iluminista. Então a tendência é que quem faz o curso de história acaba pegando, vamos dizer assim, esse modo de pensar que tem a ver com o próprio modo de pensar e de se fazer história. O homem é importante, as pessoas são importantes, né? Até as pessoas mais simples são importantes para a história, são importantes também para a vida, enfim, para a forma que a gente pensa. As opiniões são diferentes, as opiniões são relativas, a forma de chegar à decisão tem a ver com o respeito à maioria, portanto, uma postura democrática. Quer dizer, o estudo da história, o estudo das ciências humanas de uma forma geral, forma alguém que é humanista. Num país como o nosso, que fala que há uma hegemonia de esquerda, mas sim, ele é muito mais conservador do que progressista no pensamento, né, na maior parte dos aspectos, num país como o nosso, você ser um humanista é você ser de esquerda. Então você tem aí sujeitos, né, que vão dizer que tudo é esquerda. Então você pega, por exemplo, né, o pessoal lá do curso do Conde Olaf Boca Suja do Império do Brasil, que diz assim, olha, não existe esquerda no Brasil, fora, sei lá, Bolsonaro, o príncipe de Orleans e Bragança, a própria seita lá do Conde Olaf, tirando esse pessoal, o resto é todo mundo de esquerda. Então eles veem esquerda em tudo, né? Veem esquerda em todo o espectro político. Lógico que isso é uma estratégia discursiva para poder se projetar como os puros, os bons, e dizer que tudo que aí está não presta. E também se misturar tudo, né? Dizer que PSDB, Democratas, PMDB, PT, PSOL, Causa Operária, tudo a mesma coisa. Isso é uma estratégia mais retórica e discursiva para criar esses efeitos do que qualquer outra coisa. Então, de certa forma, se a gente for considerar esse pensamento, né, dos fundamentalistas ou dos radicais de direita, todo mundo é de esquerda, portanto, se você for um professor de história, como o senador Álvaro Dias, às vezes as pessoas não sabem, mas a formação dele é professor de história. Ele é um cara que está ali no centro-direita. Até uma outra ponta do espectro, como o professor de história Chico Alencar, que é deputado pelo PSOL do Rio de Janeiro, é tudo esquerda na visão desse povo. Então, se for considerar por aí, quer dizer, todo mundo que tem um pensamento que é iluminista e pós-iluminista, eu posso até considerar, se essa é a definição de esquerda, posso até considerar que 85% das pessoas de história são de esquerda. O curso de história faz as pessoas serem de esquerda? Só se for considerar que o curso de história faz as pessoas terem um pensamento que é posterior ao iluminismo, que não é, né, pré-moderno, medieval, né, não é esse pensamento que se forma. No curso de história você vai formar um pensamento que é moderno, iluminista ou, às vezes, até mais fortemente pós-moderno. Agora, menos que isso não. Então, se for nesse sentido, eu até concordo. E já vou citar outros estudos para confirmar essa ideia. Outro aspecto, será que as faculdades de história formam pessoas de esquerda ou pessoas de esquerda se interessam por fazer cursos de história? Acho que esse é um outro estudo que a gente tem que fazer. Se eu for levantar, por exemplo, em economia ou em direito, eu levanto a hipótese de que eu vou encontrar uma porcentagem muito maior de pessoas que votam à direita. Isso quer dizer o quê? Que esses cursos levam a cabeça das pessoas para a direita ou pessoas que tendem a ter um pensamento mais direita procuram esses cursos? Acho que essa é outra coisa que a gente tem que relativizar e complexificar um pouquinho mais o pensamento. Bom, pessoal,
Eu vou trabalhar agora com alguns dos quadros, algumas das tabelas dos artigos que nós publicamos para a gente continuar esse trabalho de, vamos dizer assim, enriquecer essa reflexão e essa discussão. Então, esse primeiro quadro aí, ele é aquele que mostra, né, que está aparecendo na tela agora, é aquele que mostra essa porcentagem, né, dos professores que respondem à pergunta. Nas eleições, você geralmente vota em candidatos de partidos de esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita, direita, está colocado aí, e a gente percebe ali no Brasil que se você somar quem vota, né, os professores que declararam votar usualmente em candidatos de esquerda ou de centro-esquerda, você vai ter 85% mais ou menos, né? E aí você tem uma pequena quantidade que vota em centro, centro-direita e direita. Se a gente for olhar na Argentina, esse número dos que votam em esquerda e centro-esquerda cai. No Uruguai é maior ainda. No Chile, eu acho que bate recorde, ou fica muito próximo ali do Uruguai. E no Paraguai, a gente tem o menor número. Então, pouquíssima gente no Paraguai vota, pouquíssima não, né? Mas menos da metade do pessoal no Paraguai vai votar em candidatos de centro-esquerda. Ninguém vota à esquerda no Paraguai. Então, o cara que acha que bons professores de história são professores que não votam na esquerda, eu acho que aí, né, a fronteira aí em Foz do Iguaçu, a fronteira com o Paraguai tá aberta, né? De repente manda teu filho para lá para fazer o curso de História. Outro quadro interessante para a gente pensar, que está aparecendo aí, né? Eu estou misturando, gente, vocês percebem que essa tabela aqui saiu na revista Antíteses, tem outras tabelas que saíram na revista Ópsis, né? Então os dois estão no link na descrição, dá para dar uma olhadinha com mais clareza. O que esse quadro, essa tabela 2 do artigo que saiu na Antíteses, traz para a gente? Que você estar à esquerda, ou centro-esquerda, ou centro, ou centro-direita, ou direita, tem pouquíssima relação com a idade, né? As faixas etárias que a gente colocou aí, né, 22 a 29, 30 a 39, 40 a 49, acima de 50 anos, a gente percebe que praticamente não há relação entre idade e postura política. Então aquela história, né, de que aos 20 anos você é incendiário, aos 40 você é bombeiro, isso provavelmente não vale aí para professores de história. Talvez a gente seja ou incendiário ou bombeiro a vida toda, ou as duas coisas a vida toda. Eu aposto mais que o professor de história é o cara que ao mesmo tempo ele é incendiário, ele é bombeiro, porque ele instiga, né, o pensamento crítico, o pensamento livre, e quando vem a radicalidade ele fala, não, peraí, não é bem por aí. Eu confio que a maior parte, ou, né, esses mesmos 85% dos professores de história são os caras que fazem esse equilíbrio, né, de instigar um pensamento mais crítico e ao mesmo tempo evitar qualquer tipo de pensamento mais radical. O quadro seguinte, né, mostra pra gente, essa tabela 3 aí, mostra pra gente que a formação inicial tem a ver com posição política, pelo menos nessa amostra que nós pegamos de professores aí. Quem tem formação, e a gente pegou a amostra dos professores de todos os países envolvidos, quem tem formação específica em história tem menos concentração de gente que vota em direita e centro-direita. Agora, quem não tem formação específica em história, dá aula de história, mas não tem formação específica, tem aí uma porcentagem maior relativamente que vota na direita e na centro-direita, né? Eu acho que tem uma consideração muito importante para a gente fazer aqui, que se refere a esse próximo quadro, essa outra tabela 6, tem uma tabela 6 lá em cima, então, que era da Antíteses, provavelmente essa tabela 6 aqui é da Ópsis, né? Tem a ver com a seguinte pergunta que nós fizemos: será que o fato do professor ser de direita ou ele ser de esquerda interfere na forma como ele pensa e na forma como ele age, na forma como ele pratica a história? E a conclusão que nós chegamos é que muito pouco, quase nada, né, em termos estatísticos, interfere. O fato de ele ser de direita ou ele ser de esquerda. O jeito de trabalhar e o jeito de pensar a história é basicamente a mesma em sala de aula. Então, se alguém está preocupado, né, com o fato de que o professor, a maioria dos professores aí é de esquerda, bota aspas nisso, e isso é ruim para a educação, para o ensino de história, pense de novo, pense outra vez. Porque o professor que está à centro-direita e à direita, na hora que ele vai trabalhar na sala de aula, ele trabalha praticamente igual ao professor de esquerda.
Talvez, então, o que você não queira é a história, você não queira filosofia, você não queira geografia, pode ter determinados pais aí que não queiram que os seus filhos tenham uma formação humanística. Vai ver que é isso, então. Né? Então aí a conversa é outra, não me venha com essa história de colocar como se o problema fosse posição política, né? Ou em que sentido que vota o professor de história nas eleições. Não é, a coisa não se resolve por aí, não. Então, quando a gente olha, né, essa tabela 6, nós vamos perceber, por exemplo, né, o que acontece nas suas aulas com mais frequência. Olha, explicação sobre o passado é praticamente igual nas 3 posições que nós separamos aí. Né? A informação sobre o que foi bom ou mal... Desculpa, eu tenho que dar uma explicação aqui. Que aqui o professor respondia para cada uma dessas questões, 13A, 13B, 13C, ele respondia assim: concordo totalmente, concordo, sou indiferente, discordo totalmente. E cada número desses, cada resposta dessas, a gente atribui um número. Então, se eu concordo totalmente, o número é 2. Se eu discordo totalmente, o número é -2. Se eu sou indiferente, eu concordo em parte, discordo em parte, o número é 0 e por aí vai. Então, o número que você encontra aí, por exemplo, na 13A, direita e centro-direita, 0,93, esse número aí é a média, né, de todos os professores que declararam esse posicionamento político nas eleições. Então você percebe que nessa primeira prática, né, até o professor de esquerda e de centro-esquerda levemente, né, faz um pouquinho mais de aula expositiva. A discussão sobre o que foi verdadeiro ou falso na história, né, bom ou mal, etc., mais uma questão de juízo de valor. Então também a diferença é muito pequena, gente. Essa diferença aí ela existe, ela mostra que há uma tendência, a uma correlação entre ser de esquerda ou ser de direita e fazer essa prática de sala de aula, ou se concentrar nesse objetivo em sala de aula, só que é uma correlação muito fraca. Não chega a ser uma coisa aí muito expressiva a diferença do professor votar ou não na esquerda ou na direita, né? Agora, por exemplo, os alunos discutem diferentes explicações sobre o que ocorreu no passado. A maior média de quem, né, faz isso com mais frequência, ou declara fazer isso com mais frequência, é o do professor de esquerda e de centro-esquerda. O professor de direita e centro-direita também faz, mas a média dele é mais baixa. A gente tem que considerar isso, e esse foi o resultado que nós encontramos. Então, quem trabalha mais com fontes, né, também a variação é muito pequena, eu não posso dizer, não posso colocar uma correlação aí entre direita ou esquerda, eu trabalho com fontes, quer dizer, documentos, fotografias, mapas, ilustrações, etc. Quem mais recorda e interpreta a história, também eu tenho uma variação muito pequena entre eles. Estatisticamente é desprezível essa relação. Ainda assim, a reinterpretação e recordação da história naquele momento ela tem uma leve vantagem, né? Vai subindo, né? Se reinterpreta mais a história conforme eu vou da direita, passando pelo centro para a esquerda. A utilização de CDs, filmes, vídeos, etc., quer dizer, metodologias audiovisuais na sala de aula, eu não tenho uma correlação que tem a ver com política, porque aí você percebe que a média de direita e centro-direita é mais alta que o centro e mais baixa que a esquerda. Então não tem uma correlação, né? Não está estabelecida uma correlação que vai evoluindo. Uso do livro escolar ou outro material didático também é praticamente empatado, mas aí eu percebo uma leve correlação, né? Quem mais usa livro escolar ou material didático, outro material didático, que diz que isso acontece com mais frequência, isso tende a ser menos frequente da direita para a esquerda, né? Para a esquerda é mais frequente. E um detalhe bastante interessante também é atividades grupais, dramatização, visita museus, projeto com a comunidade, que são metodologias inovadoras, né? Também a diferença é muito pequena e a gente aí tem uma leve vantagem para professores de direita e centro-direita. Um último quadro, para a gente dar uma olhadinha aí para entender um pouco melhor como é que isso está funcionando, né? Em que objetivos o professor concentra o ensino da história. Então, a gente percebe assim, de novo, é muito parecido, são todos muito parecidos, são todos dentro do mesmo desvio padrão, né? Se a gente for pensar assim, a distribuição
das médias, o professor de direita e o professor de esquerda estão dentro do mesmo padrão estatístico, com leves, mas muito leves mesmo, diferenças entre si. Então, quem quer que o aluno esteja mais informado sobre os fatos e acontecimentos da história, quer dizer, uma história mais factual, tende mais para os professores de direita e centro-direita. Também tem essa perspectiva no julgamento moral dos conhecimentos históricos de acordo com os direitos civis e humanos. A gente percebe aí também uma diferenciação muito pequena, mas uma leve vantagem do professor de direita. Então, olha lá, quem acha que direitos humanos, né, são aquele negócio de defender bandido, etc., é o professor que mais trabalha com direitos civis e direitos humanos, né, que mais indica trabalhar com esses aspectos, são aqueles que também declaram votar à direita. Ou seja, se você acha que eliminando o professor de esquerda, né, prendendo ele, mandando para o forninho, etc., você vai conseguir que pare de falar de direitos humanos, é melhor você acabar com todos os professores de história, então. Desculpa, eu estou radicalizando um pouco aqui a linguagem, me desculpem por isso, mas, né, o que eu quero dizer é isso aí. Você não consegue diferenciar, né, você não consegue condenar ou absolver ninguém pela posição política que a pessoa vota. Aliás, é um absurdo, é uma forma de perseguição isso, né? Quero que pensem sobre o passado e levem em consideração todos os pontos de vista. Também, praticamente em parte, com uma leve vantagem para a esquerda e centro-esquerda. Gosta de, né, prefere, acha importante considerar todos os pontos de vista. Então, se você, para aquele pessoalzinho, né, aquele pessoalzão que acha que eu tenho que perseguir o professor porque o professor não coloca os vários pontos de vista, é bom ele saber o professor de esquerda. A gente já viu 2 vezes isso, esse dado foi descoberto e foi reconfirmado na pesquisa. O professor de esquerda é aquele que, né, ainda um pouco mais que o professor de direito, ele está preocupado com a consideração de todos os pontos de vista. O item 14D é sobre a questão da historicidade, ou seja, compreender o comportamento das pessoas de acordo com as formas de vida, das características do passado, né? Aí você pode perceber que é praticamente empate técnico aí nesse caso, ou seja, a dimensão de dar conta da historicidade, ela está muito bem caracterizada, não importa absolutamente nada a posição política. Esquerda e direita também estão, assim, empate total mesmo, né? Não é nem empate técnico. O empate técnico são todos esses dados que eu estou passando. Aqui é empate praticamente total, porque ficou na terceira casa decimal praticamente a diferença. Que é o seguinte, o objetivo de que os alunos usem a história para explicar a situação do mundo atual e descobrir as tendências de mudança. Empatou, né? Professor de esquerda, centro-esquerda e direita e centro-direita empatou. Já é mais diferente a 14F, que fala de nacionalismo, tradições, né, características, valores e missão da nossa nação, da nossa sociedade, que é uma perspectiva, vamos dizer assim, mais do pensamento nacionalista, romântico e tal. Isso aí é muito mais forte no professor de direita, o que é natural também, porque, né, não tem conservadorismo sem culto da tradição. Isso aí parece meio natural. Outro empate técnico, né? Quero que eles aprendam a valorizar a preservação dos lugares históricos e as construções antigas. Está empatado, né? Direita, centro-esquerda, isso é um objetivo praticamente comum aí, com levemente, um pouco zero, aí quase que, de novo, na terceira casa decimal praticamente a diferença em desfavor da esquerda. E aí, assim, quero que estudem história de forma divertida e fascinante, também muito próximo, só que o professor de esquerda e de centro-esquerda, ele está mais preocupado com isso do que o professor de direita. Há uma correlação aí, né? Você vindo da direita para a esquerda, você tem vamos dizer assim, uma maior preocupação do professor que vota à esquerda com aulas que sejam, né, divertidas e fascinantes. Então, né, não reclamem se os alunos acabam gostando mais dos professores de esquerda, porque esse é um dado aí que está colocado. Mas não, eu acho que nem faz sentido colocar tanto as coisas nessa direção, porque a diferença é muito pequena. Os professores de direita também estão preocupados, embora não estejam tão preocupados com essa perspectiva. E aí, por último, né, eu quero que os alunos interiorizem valores democráticos básicos, a 14I ali,
A gente percebe de novo que todos os professores estão muito próximos, com vantagem, com uma correlação também clara, não tão decisiva, mas uma correlação clara, de que quanto mais à esquerda eu estou, mais eu estou preocupado com a interiorização de valores democráticos básicos. Para fechar essa discussão, pessoal, eu acho que nós temos que considerar o seguinte: essa é uma pesquisa quantitativa. Há pesquisas qualitativas que trouxeram algumas informações que são muito importantes para a gente compreender melhor esse aspecto. Por exemplo, a Caroline Passevic, no doutorado dela, ela fez uma pesquisa com professores de São Paulo e de Barcelona, que acabou resultando nesse livro aqui, muito interessante, recomendo para todo mundo, vou colocar informações para ele também aqui embaixo na descrição. Uma das coisas que ela descobre, ela vai e faz entrevista com professor por professor, perguntando sobre as utopias desses professores de história. E ela percebe, ela tira algumas conclusões que são mais interessantes, né? Você não consegue associar necessariamente o professor, quando você vai fazer uma pesquisa, vamos dizer assim, mais vertical, mais aprofundada, você não consegue associar esse professor necessariamente à esquerda. Percebam, nós perguntamos para ele, quando você vai votar, você vota em quem? 85% vota centro-esquerda e esquerda. Agora, o que você pensa? O que o professor pensa, muitas vezes pode ser que não esteja disponível no espectro político. Por isso que eu acho que é complicado você falar, os caras são de esquerda. Não, os caras votam à esquerda porque a esquerda é a opção que existe, que está mais próximo, talvez, do pensamento desse professor. Mas esse professor, você não consegue, quando você fala assim, o que você quer para a sociedade, o que você quer para a escola, etc., você não consegue associar tão exatamente esse professor com esquerda. Você consegue associar esse professor com 3 coisas, diz a Carolina no livro dela, de uma forma muito interessante. Primeiro, os professores têm uma visão de democracia que é substantiva. Ou seja, eles não têm uma visão formal. Visão formal é a lei está lá, a lei vale a mesma, então cada um que se vire, todo mundo tem direito a voto, aqui beleza, uma cabeça, um voto, tal. Isso é aquela perspectiva formal, né? Na prática, a gente sabe que não adianta eu ter um voto, né? Cada cabeça um voto não faz com que o voto do empresário que financia a campanha política tenha o mesmo peso do que o sujeito que mora na favela, que só vai lá e vai votar. E muitas vezes vai votar com o voto, talvez aí trocado por uma necessidade urgente que ele tem em termos de sobrevivência. Então não adianta eu ter um voto, eu tenho que ter um voto e tenho que ter condições financeiras, condições de vida que garantam a minha liberdade de escolha. Isso é democracia substantiva, é o conceito de democracia substantiva. Não basta eu ter igualdade formal, eu preciso ter condições minimamente equânimes para que eu possa ter liberdade para exercer democracia. Esse é um dos primeiros valores muito fortes dos professores de história. Ora, quem estudou o processo histórico com profundidade, as principais linhas do processo histórico, é isso que se faz no curso de graduação em História, não vai conseguir se contentar com uma ideia formalista de democracia. Ele vai atrás de uma ideia substantiva de democracia. O que mais? Um outro fator que define muito o pensamento do professor de História, e eu desconfio do professor de Ciências Humanas de uma forma geral, é os valores humanistas. Óbvio. Quando você faz um curso de Ciências Humanas, você está formando, né, uma perspectiva humanística. O que é perspectiva humanística? É valorização do ser humano, é conhecimento das potencialidades do ser humano. Ao mesmo tempo que você sabe os perigos, os riscos, né, vamos dizer assim, as distorções do ser humano para a destruição da própria humanidade, você também estuda todo o potencial, toda a capacidade, todas as possibilidades que os seres humanos têm para construir a maior quantidade de felicidade possível para a maior quantidade de pessoas. Basicamente, né, se eu fosse dar uma definição de humanismo, seria isso, é a preocupação, é a crença no ser humano como sujeito capaz de construir felicidade para si e para os outros. É basicamente isso. Então esse é um outro fator fundamental para entender o pensamento, a utopia do professor de História, segundo o estudo feito pela Caroline. E por último, principalmente no que se refere às gerações mais novas, né, de professores ou de pessoas que passam por curso de História, por curso de Ciências Humanas, é a dimensão da tolerância e da diversidade cultural. Quer dizer, exatamente quem estuda os grandes movimentos, né, e governos totalitários da história, vamos pegar do século XX os dois
o paradigma mais, os dois paradigmas mais fortes, né, o stalinismo e o fascismo, quando a gente olha, primeiro que, bom, o cara que realmente estuda história sabe diferenciar, né, que o fascismo e o nazismo são de direita e o stalinismo é de esquerda. Ambos são totalitários, mas cada um está numa ponta do espectro político. Se alguém disse para você que nazismo é de esquerda, meu amigo, realmente, né, essa pessoa precisa estudar história de verdade mesmo, não no cursinho, pelo amor de Deus, não no cursinho do Conde Olaf Boca Suja do Império do Brasil. Né? Ali não, ali você não vai aprender nada. Ele diz que você não vai aprender nada na universidade. Eu digo da universidade que lá você não vai aprender coisa nenhuma, né? Menos ainda. Talvez se a universidade tem dificuldades, a universidade está lutando para sair das suas dificuldades, mas ali não, ali é só mistificação, né? Desista que ali estão te enganando, estão te cobrando e estão te enganando. Então, quem estuda os totalitarismos sabe que esses totalitarismos vêm porque eram desejos de produzir, né, o bem a partir da certeza absoluta de que você está fazendo a coisa certa. Essa certeza absoluta fala assim, mas tem esses caras que são aqui obstáculos, tem os judeus, tem, sei lá, os ucranianos, tem a direita, tem a esquerda. Como eu sei que eu sou, né, o super portador do que é correto para a humanidade, do que é correto para o povo italiano, para o povo alemão, não tem problema matar esses caras, porque depois a gente vai produzir felicidade. Então, isso é o quê? Primeiro, intolerância, e segundo, verdade absoluta. A verdade absoluta leva, né, a ideia de que só existe uma verdade, ela leva ao totalitarismo. Então, essa tolerância, a tolerância com o pensamento divergente, com o comportamento diferente do nosso, e a tolerância e a valorização da diversidade cultural, porque alguém que estuda história, antropologia, sociologia, filosofia, vai entrar em contato com muitas formas de pensamento diferente, porque são de culturas diferentes, ou porque são de tempos diferentes, ou as duas coisas, né? Essa formação vai dar muito a dimensão da diversidade cultural. Como eu falei, num país que a gente tem aí um conservadorismo muito grande, isso é suficiente para dizer que as pessoas são de esquerda. Evidentemente, a nossa direita, ela não é afim da democracia substantiva, ela não revela valores humanistas, né, muito assim, é cada um por si, e ela não está ligando nada para a tolerância, para a diversidade cultural, para o respeito ao ser humano, né? Muito ladrão bom, como é que é? Bandido bom é bandido morto, etc. Então, se a gente for olhar por esse aspecto, considerar, é evidente que ao professor de história, esse discurso de direita interessa muito pouco, né? Tem muito pouco a ver com a formação que ele teve. Talvez aí, então, se a gente considerar toda essa complexidade, a gente pode entender essa manchete que saiu na Gazeta do Povo, que agora, né, quem leu a manchete inteira e quem também assistiu o vídeo aqui até o final, pode entender um pouco melhor. Gente, era isso. Muito obrigado por assistir. Se você puder gastar um tempinho para curtir o vídeo, compartilhar, clicar no sininho, você ajuda muito a gente a furar a bolha. Né, essa bolha, a tal da bolha social, né, de que as pessoas que pensam igual ficam nas mesmas bolhas, nós temos que furar a bolha, temos que, né, ir para o grande público, principalmente com pessoas que pensam diferente, para produzir diálogo, para produzir confronto de ideias, debate de ideias, não debate de pessoas, mas debate de ideias, e a gente poder aí talvez sair desse atoleiro, desse abismo cultural no qual a gente se meteu nesses últimos 3 anos aí no nosso país, ok? Muito obrigado e até a próxima!